Um relatório produzido pela Controladoria Geral da União revelou que foram descobertas distorções contábeis de quase 45 bilhões de reais nas contas do Ministério da Saúde em 2023. Os indícios de irregularidade foram encontrados numa auditoria determinada pelo Tribunal de Contas da União, que julga as contas do governo federal. A maior divergência verificada pela CGU nas contas da pasta comandada por Nízia Trindade, no valor de 21 bilhões e 900 milhões de reais, deve-se ao saldo incorreto na conta de estoques de medicamentos e insumos importados. O material entregue não recebia baixa nos registros do Ministério da Saúde. Além disso, foram observadas falhas no lançamento de ajustes cambiais. E por meio de nota, o Ministério da Saúde afirmou que providenciou ajustes operacionais ao longo de 2024. Adalberto Piotto, a CGU usa o termo aí distorções, mas a gente poderia dizer aí um rombo, um buraco aí na pasta do Ministério da Saúde de quase 45 bilhões de reais, e a gente vê uma nota emitida pela própria pasta e comandada pela Nízia Trindade falando em que teria providenciado ajustes operacionais desses valores que não estão batendo? Eufemismos, né? Nós estamos falando de 44 bilhões nas contas do Ministério da Saúde. O valor é esse, 44 bi, que a própria Controladoria Geral da União descobriu. Aí o Ministério responde, então vou fazer os ajustes. Por que não fez? Ou porque não tem como fazer? Ou porque isso aí é um problema muito maior do que faz prever aqui o eufemismo da CGU de chamar de distorção, ou do próprio Ministério da Saúde em falar que vão fazer ajustes, ou que vai fazer ajustes. O que chama atenção neste caso é que nós estamos falando do Ministério da Saúde, que é completamente incompetente, ineficiente e que deixou acontecer nesse país a maior crise, a maior epidemia de dengue da história do país. Mais de 80% dos casos de dengue do mundo aconteciam aqui. A maior parte das mortes acontecia aqui. Tivemos um fenômeno da dengue de inverno, que é completamente surreal, mas o Ministério da Saúde continua. É a ministra que levou uma bronca pública do Lula e só não caiu porque ministro incompetente não cai neste governo. E também no caso dela, ela é amiga da Janja, então o possível traz essa informação com muita frequência aqui. Agora, nós estamos falando de 44 bilhões de, como é que a CGU chama? Distorção. Eufemismo para cá, eufemismo para lá, mas os 44 bilhões continuam. Não tem eufemismo para 44 bilhões fora da conta. Chama logo de desvio, né? Vai para algum bolso ou conta. Pois é, deixa eu trazer aqui mais uma informação sobre esse assunto, Silvio, porque esse documento, esse relatório da CGU, ele mostra outra distorção, para usar aí a palavra que eles estão designando, uma distorção bilionária encontrada aí pela entidade referente à aquisição de vacinas e medicamentos. Segundo essa auditoria, o Ministério da Saúde registra a entrada de parte desse material numa conta classificada como doações/transferências recebidas, resultando numa distorção de 3 bilhões e meio de reais. A fiscalização observou que o recebimento desses itens dependeu de contrapartidas financeiras por parte do Ministério da Saúde em contratos administrativos para aquisição dos insumos. Nesse caso, portanto, segundo a CGU, os insumos não deveriam ter sido registrados como doações recebidas, e sim como compra. Então há aí, Silvio, mais uma distorção, e a Nízia Trindade, formada em Ciências Sociais, mostra que entende pouco de saúde e também de contabilidade. Paula, isso, tudo que você retrata, até janeiro do ano passado, janeiro de 2023, derrubava ministro no Brasil. Aliás, durante o governo Jair Bolsonaro, vários ministros da saúde deixaram a cadeira de tanta pressão, sobretudo da imprensa. A imprensa passou o tempo inteiro na pandemia e depois da pandemia, quando decretaram o fim da pandemia da Covid, a imprensa passou o tempo todo pressionando. Saúde é coisa séria. Agora você não acompanha a mesma pressão em cima da Nízia Trindade, já descrita aqui como uma cota pessoal da Janja no governo. Ela é amiga, elas são muito próximas desde antes da posse do Lula, e teve um episódio também já narrado que ela chorou quando levou um puxão de orelha público, que o presidente na época disse: é inadmissível que a senhora não consiga ter uma única ideia para conter o avanço da dengue no Brasil.